Iniciação ao Hermetismo, de Franz Bardon. Agora sim vamos entrar no primeiro capítulo. Lembrando que o sumário, o índice do livro, você pode baixar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que aí fica melhor para você ver todos os assuntos que vão ser do seu interesse, e assim você pode se inscrever no canal, porque você vai saber que os próximos vídeos vão dar continuidade ao livro. Lembrando que é um livro de iniciação, né, no caso, então ele tem que ser seguido na ordem que é apresentada. A figura do mago. A primeira carta do tarô. Explicação do seu simbolismo. Os reinos mineral, vegetal e animal estão simbolicamente expressos na parte inferior da carta. A mulher à esquerda e o homem à direita são o mais, entre parênteses plus, e o menos, entre parênteses menos, da pessoa. No meio deles há um ser hermafrodita, homem e mulher numa única pessoa, como sinal do equilíbrio entre os princípios masculino e feminino. Os fluidos elétricos e magnéticos estão representados pelas cores vermelho e azul. O fluido elétrico pelo vermelho e o magnético pelo azul. Na mulher, a região da cabeça é elétrica, de cor vermelha, e a região genital é magnética, de cor azul. No homem ocorre o inverso. Sobre o hermafrodita, há o globo, como marca da esfera terrestre sobre a qual se configura o mago com os 4 elementos. Sobre o homem estão os elementos ativos, que são o elemento fogo na cor vermelha e o ar na cor azul. E sobre a mulher estão os elementos passivos, o elemento água na cor verde e o elemento terra na cor amarela. O meio, subindo pela figura do mago até a esfera terrestre, é violeta escuro como sinal do princípio do Akasha. Sobre a cabeça do mago está desenhada uma flor de lótus prateada com uma moldura de ouro e uma faixa invisível como coroa. É o sinal da divindade. No seu interior, uma pedra vermelha, um rubi, que é a pedra dos sábios. É também o símbolo da quintessência de toda a ciência hermética. No fundo à direita está o sol, amarelo dourado, e à esquerda a lua, branco prateada, como o plus e o menos no macro e no microcosmo, ou os fluidos elétrico e magnético. Sobre a flor de lótus, a criação é simbolizada por uma esfera, que no seu interior retrata o símbolo da força geratriz, plus e minus, o ato criador e gerador do universo. O infindável, o eterno e ilimitado e não criado é expresso simbolicamente pela palavra Aum e pela cor violeta escuro passando ao preto. Capítulo O Grande Segredo do Tetragramaton, ou o Yod-Heh-Vah-He cabalístico. Yod-Heh-Vah-He, acho que é assim que se fala. Yod-Heh-Vah-He é uma palavra difícil. O que está em cima é também o que está embaixo. Isso aqui é uma frase dos princípios de Hermes Trismegisto. Sobre os elementos. Tudo que foi criado, o macrocosmo e o microcosmo, portanto, o grande e o pequeno mundos, formaram-se através dos elementos. Por causa disso, pretendo, já no começo da iniciação, ocupar-me justamente dessas forças e mostrar especialmente sua profundidade e seu múltiplo significado. Até hoje se falou muito pouco na literatura oculta sobre as forças dos elementos, por isso resolvi assumir a tarefa de tratar desse assunto ainda inexplicado e erguer os véus que encobrem as suas leis.
Não é nada fácil esclarecer os não iniciados de modo a levar ao seu conhecimento não só a existência e a ação desses elementos, mas também dar a esses leitores a possibilidade de trabalhar posteriormente com essas forças na prática. O universo todo iguala-se ao mecanismo de um relógio, com engrenagens mutuamente dependentes. Até mesmo o conceito da divindade como a entidade de alcance mais elevado pode ser classificado de modo análogo aos elementos em certos aspectos. Há mais detalhes sobre isso no capítulo que trata do conceito Deus. Nos escritos orientais mais antigos, os elementos são definidos pelos tatuas ou tatuás. Na nossa literatura europeia, só lhes damos atenção na medida em que enfatizamos seus bons efeitos ou apontamos suas influências desfavoráveis, o que quer dizer, portanto, que sob a influência dos tatuas ou tatuás, determinadas ações podem ser levadas adiante ou devem ser deixadas de lado. Não há dúvidas sobre a autenticidade desse fato, mas tudo o que nos foi revelado até hoje aponta só para um aspecto muito restrito dos efeitos dos elementos. A prova dos efeitos dos elementos em relação aos tatuás para o uso pessoal consta de modo suficientemente explícito nas obras astrológicas. Porém, eu penetro mais profundamente no segredo dos elementos e por isso escolho uma outra chave, aliás, análoga à astrológica, mas que não tem nada a ver com ela. Pretendo ensinar as diversas maneiras de utilizar essa chave até agora desconhecidas para o leitor. Trato cada uma das funções, analogias e efeitos dos elementos em sequência e com mais detalhes nos capítulos subsequentes. Além de desvendar o seu lado teórico, também mostro a sua utilização prática, pois é justamente nela que reside o maior arcano. Sobre esse grande conhecimento secreto dos elementos, já se escreveu no mais antigo livro da sabedoria esotérica, o Tarô, cuja primeira carta, o mago, representa o conhecimento e o domínio dos elementos. Nesta primeira carta, os símbolos são a espada, que simboliza o elemento fogo, o bastão, que simboliza o elemento ar, o cálice, que é o elemento água, e as moedas, o elemento terra. Aqui podemos perceber que já nos antigos mistérios apontava-se o mago como primeira carta do tarô, e assim se escolhia o domínio dos elementos como o primeiro ato da iniciação. Em homenagem a essa tradição, quero também dedicar a maior atenção sobretudo a esses elementos, pois, como veremos adiante, a chave para os elementos é um meio universal com o qual se pode solucionar todos os problemas que surgem. De acordo com os indianos, a sequência dos tatuás é a seguinte. Em primeiro lugar, tem o Akasha, o princípio etérico, representado por um ovo negro, Tejas, o princípio do fogo, representado por um triângulo vermelho, Waju, o princípio do ar, representado por um círculo azul, a paz, o princípio da água, representado por um crescente prateado, e Prithvi, o princípio da terra, representado por um quadrado amarelo. De acordo com a doutrina hindu, os 4 tatuás mais densos formaram-se a partir do 5º tatuá, o princípio akáshico. Por isso, o Akasha é o princípio original e é considerado como a 5ª força e assim chamada quintessência. Esclarecimentos mais detalhados sobre o Akasha, o elemento mais sutil de todos, serão apresentados ao leitor no capítulo correspondente. As características específicas de cada elemento também serão mencionados em todos os capítulos subsequentes, iniciando-se nos planos mais elevados e descendo até a matéria mais densa, inferior. Como o próprio leitor poderá perceber, não será uma tarefa fácil analisar um grande
analisar um segredo tão grande da criação e colocá-lo em palavras, de modo a dar toda a possibilidade de penetrar nesse assunto e construir uma imagem plástica dele. Mais adiante, falarei também sobre a decomposição dos elementos, além de mostrar seu valor prático para que cada cientista, seja ele químico, médico, hipnotizador, ocultista, mago, místico, cabalista, yogi, etc., possa extrair disso a sua utilização na prática. Se eu conseguir informar o leitor a ponto de, pelo menos, permitir que ele penetre nesse assunto sabendo utilizar a chave em prática naquele campo do conhecimento que lhe agrada mais, então o objetivo do meu livro terá sido alcançado.